Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Nós estamos hoje no dia 24 e nós vamos ler Provérbios 24, que tem como palavra-chave edificação. Então, a visão geral de Provérbios 24 é que o eixo dominante desse capítulo é a construção e a reconstrução. É por isso que a palavra-chave de Provérbios 24 é edificação, porque o capítulo em geral fala sobre edificar com sabedoria e conhecimento. Versos 3 e 4 apontam que se deve erguer bases sólidas, firmar defesas e rechear o interior do lar com valores eternos. Fala sobre buscar força espiritual e conselhos estratégicos, nos versos 5, 6 e o 10. Isso exige multiplicar o poder pessoal através do conhecimento e rejeitar a frouxidão no dia da angústia. A resiliência de se levantar após as quedas. O verso 16 aponta a promessa de restauração contínua que é assegurada ao homem que é justo. A ordem correta das prioridades práticas. O verso 27 fala sobre preparar o sustento e aparelhar o campo antes de assumir a estrutura interna de uma casa. Vencer a ruína provocada pela negligência. Os versos 30 ao 34 falam sobre blindar as muralhas e o jardim da vida contra a preguiça e a acomodação espiritual. Então, os relacionamentos duradouros contam com a constante construção e reconstrução da sabedoria diária, onde se firmam as defesas do caráter e se rejeita a ruína da negligência. Por isso que a palavra-chave do dia é edificação e o símbolo de Provérbios 24 é o tijolo. Nós estamos aqui na série. Aqui está um resumo de todos os dias aqui. Nós estamos desde o dia 1º de junho falando a respeito de vida sentimental, porque no dia 12 de junho se celebra o Dia dos Namorados. Então o mês de junho é um mês adequado para falar de provérbios na perspectiva de vida sentimental. Provérbios é um livro de sabedoria que traz conselhos e orientação para todas as áreas da nossa vida. Você pode ler Provérbios na perspectiva de desenvolvimento pessoal, na perspectiva espiritual, na perspectiva do trabalho. Nós fizemos isso no mês de maio. Lemos Provérbios na perspectiva do trabalho, os 31 capítulos, e agora estamos lendo na perspectiva da vida sentimental. Então aqui no dia 1º, nós tratamos não entregue o seu coração a qualquer pessoa. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. Usamos uma lupa como símbolo, porque é necessário atentar para o caráter. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus, é Ele que é a nossa bússola. No dia 4, proteja o coração. Então, use um escudo para guardar o coração. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Usamos uma aliança como símbolo porque Provérbios 5 fala a respeito do valor da fidelidade no casamento. No dia 6, não ignore estes sinais. Usamos um sinal de alerta porque Provérbios 6 fala sobre cuidado, confiança, empréstimo de dinheiro, com preguiça e comodismo, com pessoas que praticam a maldade, com pessoas que são orgulhosas, mentirosas, que têm as mãos que praticam o mal, que têm o coração perverso, que têm os pés que se apressam para praticar o mal contra o próximo, que são testemunhas mentirosas e que separam as pessoas, dividem os amigos, e também pessoas que se envolvem no adultério. Provérbios 7, no dia 7, nós usamos uma máscara como símbolo, porque nem tudo que parece amor é amor. Provérbios 7 fala que uma mulher casada corre atrás de um jovem que estava passando pela rua.
ela o agarra e ela fala que ela pagou os seus votos e fez os seus sacrifícios a Deus e que o seu marido não está em casa. Então, no dia 7, nós apontamos que existem pessoas que até participam da religião, participam da igreja, mas são pessoas que não têm comprometimento. Ou tem pessoas que parecem uma coisa, mas na verdade não são. No dia 8, nós tratamos que a melhor escolha para a vida sentimental é a sabedoria. E nós usamos o símbolo da coroa, porque quem tem a sabedoria tem a coroa. De rei, de rainha, a pessoa que tem sabedoria, ela sabe decidir. No dia 9, nós tratamos do banquete da sabedoria ou da mesa da ilusão, colocamos um prato com seus talheres, porque Provérbios 9 fala que todos os dias existem convites da sabedoria e da tolice. E cada um escolhe em qual banquete vai participar. No dia 10, com detalhe, no dia 9, a sabedoria, ela tem um banquete. A tolice, ela tem uma mesa. E os que se sentam na mesa da tolice acabam saindo mais vazios do que quando sentaram naquela mesa. Agora, a sabedoria tem um banquete completo, que traz alegria. No dia 10, nós tratamos suas palavras constroem ou destroem. Usamos uma caixa de diálogo porque Provérbios 10 fala sobre a importância das nossas palavras. No dia 11, busque uma pessoa valiosa. Usamos uma joia porque a Provérbios 11 fala sobre a importância da justiça e que deve se dar valor para aqueles que são íntegros, honestos e que têm generosidade. No dia 12, coração ensinável, seja ensinável. Colocamos um coração com um curativo, porque falamos que é necessário aceitar a correção. Às vezes o cônjuge traz uma palavra de correção e aquilo pode gerar uma ferida, mas quando se aceita a correção e se busca melhorar, então aquela ferida é curada e o casal fica restaurado. No dia 13, seu futuro começa agora. Colocamos uma planta crescendo porque Provérbios 13 fala muito sobre as nossas escolhas, que as nossas escolhas impactam no nosso futuro. Um exemplo é Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, a escolha das amizades, a escolha das companhias define o futuro. Dia 14. Seu amor está edificando ou destruindo? Usamos uma casa como símbolo porque Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. No dia 15, proteja a paz do seu lar. Usamos uma pomba com um ramo porque Provérbios 15 fala que a resposta branda desvia a fúria, mas a resposta, a palavra ríspida, suscita a ira. Então nós comentamos a importância de usar as palavras de forma suave. Enquanto Provérbios 10 fala sobre a escolha das palavras, Provérbios 15 fala sobre a forma de falar. O dia 16, nós tratamos de Provérbios 16, que fala sobre planejamento. Planeje, mas deixe Deus conduzir. Nós usamos um rascunho e um lápis, porque Provérbios 16 fala que o coração do homem faz planos, mas é da boca do Senhor que vem a resposta. E também fala que devemos confiar os nossos planos ao Senhor e Ele definirá, estabelecerá os nossos pensamentos. Então, comentamos a importância de fazer planos na direção de Deus. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Nós usamos o elo de uma corrente porque Provérbios 17 ensina sobre lealdade, que existem amigos que na hora da angústia se tornam irmãos. Então Provérbios 17 ensina a importância da lealdade dentro da relação conjugal, dentro de um relacionamento. No dia 18, laços fortes não nascem rasos. Usamos o símbolo do nó, porque o capítulo 18 fala sobre a importância de que as pessoas entrem nos relacionamentos
com profundidade. Depois, nós entramos aqui no dia 20, assuma o controle da sua vida, falamos de autogoverno, usamos um timão. No dia 21, alinhe a sua vida à soberania de Deus, falamos sobre alinhamento, usamos como símbolo uma faixa de pedestres. No dia 20 é um timão, porque cabe a cada pessoa governar sobre os seus impulsos. Provérbios 20 fala sobre a dependência de bebida alcoólica. Então a pessoa precisa ter autogoverno em relação aos seus impulsos, em relação aos seus comportamentos e em relação ao seu coração. No dia 21, nós usamos o alinhe a sua vida à soberania de Deus, porque Provérbios 21 fala que Deus governa o coração até mesmo dos reis, da mesma forma como ele controla os ribeiros de águas. Então devemos alinhar a nossa vida à direção de Deus. Usamos o símbolo da faixa de pedestre. No dia 22, deixe Deus moldar você. Usamos o símbolo do vaso, porque Provérbios 22 fala bastante sobre deixar que Deus faça o modelo, seguir o modelo de Deus. No dia 23, nós tratamos de equilíbrio. Usamos o símbolo da balança porque vimos ontem, em Provérbios 23, sobre a importância de ter equilíbrio em relação à moderação, quanto à comida, quanto à bebida, quanto a muitos aspectos da vida. Agora, hoje, nós estamos em Provérbios 24. E Provérbios 24, como fala a respeito de construção, nós colocamos ali esse casal fazendo essa construção, a luz que vem de Deus, trazendo a iluminação. E Provérbios 24, a parte final, combate a preguiça. Que então aqui eles estão trabalhando juntos na construção, na edificação da sua casa, para não ruir. Então nós estamos usando aqui a palavra-chave edificação e um tijolo. Entrando agora na apresentação, sejam muito bem-vindos. Provérbios 24 fala sobre edificação. Salomão nos convoca para a ação prática. Na vida sentimental, um relacionamento abençoado não é fruto do acaso ou da sorte. Ele é edificado, tijolo por tijolo. Vamos falar sobre a planta espiritual necessária para levantar um lar indestrutível, o poder sobrenatural de se levantar após uma queda dolorosa e o perigo silencioso de deixar as defesas do seu coração irem à ruína por pura negligência. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos juntos começar a construir certo. Então, entrando no bloco 1, nós dividimos o capítulo 24 em 3 blocos. O primeiro bloco nos coloca esse título: Construa com sabedoria. Nós vamos ler os versos 1 ao 7. Mas antes, aqui está o resumo da mensagem central desse bloco. O homem não deve ter inveja dos homens maus, nem desejar a companhia deles. Versos 1 e 2. Compreendendo que, com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Verso 3. Enchendo suas câmaras de substâncias preciosas pelo conhecimento. Verso 4. Pois o sábio possui força real e multiplica o poder pelo saber. Verso 5. Dependendo de prudência para fazer a guerra e de muitos conselheiros para obter a vitória. Verso 6. Estando a sabedoria alta demais para o tolo, que não abre a boca na porta da cidade. O verso 7. Então aqui está o resumo do primeiro bloco. Vamos ler os versículos 1 ao 7 no texto da Bíblia. Entrando em Provérbios capítulo 24, na Bíblia, na versão da Almeida Revista e Corrigida. Verso 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente.
Então, quem quer construir uma boa relação conjugal, uma vida sentimental abençoada, não pode se entregar à inveja, não pode ficar reparando na vida dos outros. Quem repara na vida dos outros, fica se comparando, acaba paralisado. Principalmente se esses outros são pessoas que fazem o mal. Aí que não se deve nem mesmo se comparar com aquela pessoa que está prosperando, fazendo coisas erradas. No verso 3: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então, deve-se buscar a sabedoria. A sabedoria, como nós já lemos em Provérbios 8, é a coroa. Com a sabedoria, sabe-se decidir bem nas questões da casa. E com a inteligência, nós já comentamos isso quando lemos Provérbios 9, é o exercício da razão, é colocar em prática, é pegar todo o conhecimento, aquilo que se tem no teórico e pensar como que eu faço para aplicar isso aqui, nesse caso, nessa situação específica. É o esforço de aplicação. Com a inteligência ela se firma, porque não adianta a pessoa ter a sabedoria, saber o que tem que ser feito, mas ela não aplicar aquilo no seu dia a dia. Por isso que o verso 3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, com a aplicação. Versículo 4: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É com a sabedoria, com a inteligência, com a aplicação e pelo conhecimento em cada aspecto do dia a dia que a casa se enche de substâncias preciosas e deleitáveis. As substâncias preciosas não são só bens materiais, mas também a paz, o usar a palavra certa no momento correto, a dedicação ao alinhamento, a aceitar ser moldado por Deus. Tudo que nós estamos lendo nos capítulos anteriores de Provérbios, que são os ensinamentos, são substâncias preciosas, são coisas de valor. Nós lemos em Provérbios 11 sobre a importância de verificar a justiça, a integridade, a honestidade, a generosidade da pessoa. Então, todas essas coisas, esses valores, substâncias preciosas aqui, incluem princípios e valores também. Verso 5: um varão que é sábio, ele é forte, e o varão de conhecimento, ele consolida a força. Então, o varão sábio é forte porque ele sempre busca o conhecimento e ele busca fortalecer a sua base, a sua estrutura. Ele procura sempre construir a si mesmo, a sua identidade, procura fortalecer o seu par, a sua casa, a sua família. E o varão de conhecimento consolida a força. O varão de conhecimento sabe que precisa constantemente cuidar de fortalecer a sabedoria, os princípios, os valores no dia a dia. Verso 6: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Então, verso 5 deve ser lido junto com o 6. O varão que é sábio é forte, o varão de conhecimento consolida a força, porque ele também escuta conselhos daqueles que são mais experientes, de pessoas que já passaram por aquelas dificuldades, desafios, guerras e batalhas e já venceram, para saber como se posicionar e como enfrentar as situações, os desafios do dia a dia. Verso 7: é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. Então, a sabedoria para quem é tolo é muito alta, é muito difícil. Na porta, ou seja, na porta da dificuldade, na porta da situação difícil, ele não abrirá a boca, não saberá o que fazer. Principais ensinamentos espirituais. Número 1, a engenharia da sabedoria. Versos 3 e 4. Salomão estabelece a planta espiritual definitiva para qualquer família estável. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. A edificação exige 3 etapas:
construir com sabedoria a fundação, firmar com a inteligência, construir as muralhas e ornamentar com conhecimento, é o conteúdo interior. E 2, a força real do homem sábio. Versos 5 e 6, o homem sábio possui mais força real do que o homem fisicamente forte. O conhecimento multiplica o poder pessoal. O sucesso e a segurança de qualquer empreendimento dependem da multidão de conselheiros e do planejamento estratégico antes de ir para a batalha. Aplicações para o mundo atual. A ilusão do amor mágico. As pessoas acreditam que encontrar a pessoa certa é suficiente para ser feliz, ignorando que um casamento precisa de manutenção e engenharia diária. Fachada versus interior. Casais investem fortunas na ornamentação externa da casa física, mas deixam as câmaras de sua alma completamente vazias de substâncias preciosas, como respeito, fidelidade e intimidade com Deus. O mundo moderno tenta construir lares na areia movediça dos sentimentos passageiros, colhendo o desabamento rápido das famílias. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Prepare a fundação. Versos 3 e 4. Não tente erguer as paredes de um casamento antes de cavar as fundações no secreto com Deus. Use o tempo de solteiro para se encher de sabedoria e inteligência. É a sua estabilidade com Deus hoje que vai segurar o peso da família de amanhã. Planejamento sábio, verso 6. Não comece um namoro na base do impulso. Busque conselhos com seus pais, com seus pastores e com pessoas maduras antes de dar entrada na vida de alguém. Para os noivos, verifique a planta, verso 3. O noivado é o canteiro de obras. Vocês estão construindo com a sabedoria de Deus ou seguindo conselhos do mundo? Alinhem os valores espirituais, a rotina de oração e as expectativas do lar antes de firmarem a aliança no altar. Para os casados, encha as câmaras do lar, verso 4. Com o que vocês têm alimentado a atmosfera de casa? Um lar sem carinho, sem palavras de afirmação e sem a presença do Espírito Santo é apenas uma estrutura vazia de concreto. Invistam em tesouros deleitáveis na convivência de vocês. Entrando agora no bloco 2, nós vamos falar sobre adversidade, resiliência e recomeço. Vamos ler os versos 8 ao 22. O resumo da mensagem central aqui desse bloco é que aquele que planeja o mal será chamado de homem de maus desígnios. Verso 8. O homem deve rejeitar a frouxidão no dia da angústia. É o que diz o verso 10. E livrar os que estão sendo levados para a morte. Verso 11. Ciente de que o Senhor sonda o coração e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Verso 12. Buscando o mel da sabedoria para a alma, pois haverá um futuro galardão. Versos 13 e 14. Não armando ciladas contra a habitação do justo. Verso 15. Pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Verso 16. Nem deve se alegrar com a queda do inimigo, para não desagradar ao Senhor. Versos 17 e 18. Mas temer a Deus e ao rei. Verso 21. Entrando no texto bíblico, o verso 8 diz: Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. 9. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Então, o 8. Quem faz o mal vai ser conhecido como alguém que só pratica o mal. 9. O pensamento do tolo é pecado. Ele só pensa em coisa errada. Pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Então, o pensamento do tolo é sempre para o lado errado, e é abominável aos homens escarnecedor. 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O verso 10 está dizendo que no dia da angústia, você tem que se revestir de força. Você tem que olhar para o desafio e pensar: como eu venço isso? No primeiro bloco,
nós falamos sobre a importância de ter conselheiros para o combate. Então, no verso 10, aquele que enfrenta o desafio, ele vai buscar conselhos, ele vai enfrentar, não vai se afrouxar. No verso, quem se afrouxa no dia da angústia, o verso 10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não vai crescer, você não vai vencer. Verso 11, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. O verso 11 diz, se você pode ajudar alguém que precisa de socorro, que precisa de ajuda, ajude a pessoa. Verso 12, se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? O verso 12 está falando que Deus sabe que você podia fazer alguma coisa e que você não fez porque você não quis. Que diante de Deus, ninguém consegue dizer que, eu não sabia. Deus sabe quando você sabe e pode fazer alguma coisa e escolhe não fazer. E o verso 12 está dizendo que quem age dessa forma recebe uma recompensa também de Deus. Uma recompensa que é um castigo. A recompensa, as pessoas pensam em recompensa como algo que é bom. A pessoa vai receber a sua retribuição. Ela vai colher aquilo que ela planta. Ela vai receber ou a recompensa ou o castigo. Recompensa é mais no sentido de algo bom. O castigo, a consequência pela semente ruim que foi plantada. Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Versículo 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. Haverá para ti galardão e não será cortada a tua expectação. Então, verso 13 e 14 estão dizendo, comer mel é bom. Então, você deve buscar a sabedoria, porque a sabedoria, o conhecimento da sabedoria é como mel para a alma. Se você achar, você vai ter galardão, você vai ter recompensa e não será cortada a tua expectação. Tudo aquilo que você projetar, que você criar uma expectativa, vai acontecer por causa da sabedoria. Verso 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então não espie a casa de quem está fazendo a coisa certa. A pessoa pode até cair, mas quem é justo, com certeza, sempre se levantará. 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Deus não quer que ninguém fique contente ao ver a queda do seu inimigo. Deus ensina a amar o inimigo. Deus ensina a orar pelo inimigo. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 ao versículo 48, está escrito assim: se o teu inimigo, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e devemos ajudar os nossos inimigos e não desejar o mal deles. Então, Deus ele não se agrada daqueles que se alegram com o mal do próximo, mesmo que seja o seu inimigo. Verso 19. Por que Deus não se agrada disso? Quando nós conseguimos sentir prazer de ver o sofrimento de alguém, isso é um sinal de que nós somos capazes de praticar o mal contra o próximo. Se, mesmo que seja o nosso inimigo, se temos a capacidade de ficar alegres quando alguém sofre, então somos capazes de ficar alegres e indiferentes em relação ao nosso próximo. Hoje é contra o meu inimigo,
que eu dou risada, fico feliz e fico alegre de ver ele sofrendo. Amanhã pode ser alguém que está próximo de mim que nem é meu inimigo. E eu posso me tornar uma pessoa indiferente. Uma pessoa que diz, não tem problema nenhum. Versículo, então, Deus não quer que aquele que se achega a Deus tenha qualquer tipo de inclinação para o mal. A inclinação para o mal não deve existir no coração daquele que segue a Deus. Porque qualquer inclinação, qualquer alegria em razão da destruição do próximo pode ativar a indiferença em relação às pessoas à nossa volta. Versículo 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. 20. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, mais uma vez, ele reforça a ideia de não ter inveja de quem faz o mal, porque eles não terão recompensa, e a lâmpada deles se apagará. Verso 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles, quem a conhecerá? O verso 21 e o 22 falam para temer a Deus e temer ao rei. Temer está no sentido de ter absoluto e extremo respeito. Então, primeiro, tenha absoluto respeito por Deus e também respeite as autoridades. Lá em Romanos, no capítulo 13, a Bíblia fala também que devemos orar pelas autoridades e respeitar a lei e respeitar as autoridades. Então, o verso 21 e o 22 ensinam que o respeito absoluto a Deus em primeiro lugar e o respeito às leis garante que não existirá nenhum perigo, nenhum mal contra aqueles que seguem em temor a Deus e às leis. Vamos entrar aqui no texto de Mateus, capítulo 5, só para tratar daquele ponto dos inimigos. Veja aqui o verso 43, Mateus, capítulo 5, verso 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Como os publicanos cobravam mais impostos do que os cidadãos deviam, todos conheciam os publicanos como os corruptos, como aqueles que não têm nada com Deus. Então Jesus usa a figura dos publicanos para dizer para eles: não fazem os publicanos também o mesmo? Até os publicanos, os que são corruptos, os que roubam, fazem a mesma coisa. Eles também amam aqueles que os amam. Então, 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nós vemos aqui Jesus ensinando sobre essa questão de não ter alegria, prazer de ver a desgraça, o mal do inimigo, mas pelo contrário, orar por ele porque isso desperta a benignidade, a capacidade de se inclinar para o bem dentro de nós. Benignidade é isso, a inclinação para o bem. Os principais ensinamentos espirituais. A força no dia da angústia. Nós lemos no verso 10. Um termômetro espiritual inegável para o nosso caráter é:
Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. A adversidade não destrói o nosso caráter, ela apenas revela de que material a nossa casa foi construída. A resiliência do justo, verso 16. Salomão nos traz uma das promessas mais libertadoras e consoladoras das Escrituras. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que define o homem de Deus não é a ausência de quedas, mas a sua santa teimosia em se levantar de cada uma delas pela graça do Senhor. Aplicação para o mundo atual. A fragilidade da nossa geração. A nossa sociedade tornou-se extremamente frágil diante das crises. Qualquer discussão, crise financeira ou desentendimento no namoro é motivo para jogar a toalha e desistir de tudo. As pessoas se mostram frouxas no dia da angústia, porque não têm raízes profundas em Deus. O cancelamento versus a graça divina. Quando alguém falha ou passa por um divórcio, alguma queda dolorosa, algum problema, a sociedade condena a pessoa ao isolamento e ao desespero, enquanto a palavra de Deus garante que há poder no sangue de Jesus para restaurar os cacos e reerguer quem deseja recomeçar direito. Então, muitas vezes, as pessoas ficam sabendo que aconteceu algum desentendimento, alguma situação no meio de um casal e eles já fazem o cancelamento, já dizem, esses aí não dão mais certo, esses aí erraram, esses aí pecaram, esses aí têm que ser cancelados. Mas Deus não é assim. O mundo usa o cancelamento, mas Deus derrama a graça divina. Aquelas pessoas que querem consertar, que querem reconstruir, que querem edificar novamente. Deus, pelo poder da palavra dele, restaura, restabelece. Ele coloca novamente estrutura e fundamento. Basta que as pessoas envolvidas queiram reconstruir. A graça divina traz isso. Ao contrário do mundo, que faz o cancelamento. Agora, aplicações para a vida sentimental, para os solteiros. Cure-se para reerguer. Nós lemos isso no verso 16. Se você passou por decepções sentimentais terríveis, términos traumáticos ou erros dos quais se arrepende, não se entregue ao desespero. O justo cai, mas se levanta. Deus tem poder para reconstruir a sua esperança e curar as suas cicatrizes. Para os noivos, resistência conjunta, o verso 10. Como vocês reagem quando surgem os primeiros problemas nos preparativos? Se nas pequenas crises vocês já pensam em terminar, a força de vocês é pequena. Usem a dificuldade para exercitar a paciência e blindar a união. Agora, para os casados, não aceite a ruína. Verso 16. Talvez o casamento de vocês tenha passado por uma queda terrível, uma quebra de confiança, uma crise financeira devastadora ou um esfriamento espiritual. Não aceitem a destruição. Dobrem os joelhos juntos, peçam perdão, busquem ajuda e permitam que Deus levante a casa de vocês novamente. Agora entrando no bloco 3, prioridades e o perigo da negligência. Nós vamos ler os versos 23 até o 34. O resumo da mensagem central aqui é que o julgamento deve ser feito com justiça e sem acepção de pessoas. Verso 23. O homem deve preparar a sua obra de fora e aparelhar o seu campo antes de edificar a sua casa. Verso 27. Não testemunhar sem causa contra o próximo. Verso 28. Nem retribuir o mal com o mal. Verso 29. Tirando lições práticas ao observar o campo do preguiçoso, coberto de espinhos e com as muralhas derrubadas.
verso 30 a 32, para não permitir que o sono e a negligência tragam a pobreza e a escassez como homem armado, versos 33 e 34. Então esse bloco fala sobre prioridades e o perigo da negligência. Vamos ler o texto em Provérbios. Entrando no verso 23, também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Então os versos 23, 24 e 25 estão falando sobre o valor da justiça. Não é bom ter respeito a pessoas no juízo. Algumas pessoas, quando chegam num julgamento, elas respeitam a aparência das pessoas. Elas respeitam a posição, o cargo, a quantidade de riqueza que aquela pessoa tem. Mas Deus não se importa com a aparência, com o quanto de dinheiro a pessoa tem, com a posição que a pessoa ocupa. Deus se importa que a justiça seja feita, seja quem quer que seja a pessoa, não importa a aparência, quanto estudou, quanto tem de dinheiro, não importa a posição que ela ocupa. Ter respeito, como diz o verso 23, ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O respeito deve ser pela verdade, deve ser pela justiça. Por isso que o 24 fala, o que disser ao ímpio, justo és. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Muitas vezes acontece de a pessoa que é responsável por um julgamento, por uma contratação, o supervisor, o líder, o chefe, quando faz o julgamento, ele olha pela aparência. Se é meu amigo, eu julgo de um jeito. Se é uma pessoa mais distante, eu julgo de outro jeito. Então os versos 23, 24 e 25 falam sobre a justiça. O 25, deve-se repreender aquele que é ímpio. Para os que repreendem o ímpio haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Verso 26. Aplicando esses versículos aqui, antes de ir para o 26, o 23, o 24 e o 25, no âmbito conjugal, como vocês tratam os filhos? Porque às vezes tem pais que têm o filho predileto, a filha preferida, e na hora de corrigir os filhos, tratam com diferença. Dependendo de quem que foi, o tratamento é um ou é outro. O verso 23, 24 e 25 dizem que para construir um lar em que existe respeito, em que as pessoas sabem que a justiça vai ser aplicada, é necessário ser justo. Verso 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Então aqui o verso 26 está dizendo que beijar com os lábios é um ato de amor, um ato de afeto, um ato de carinho. Então a pessoa que responde o que é a verdade, ela mostra que ela ama, ela mostra que se preocupa, ela mostra que realmente quer o bem da pessoa. É melhor aquele que fala a verdade, ainda que a palavra traga um confronto, do que aquela pessoa que fala a mentira. Aquele que fala a verdade beija com os lábios, ou seja, ele mostra que tem amor, tem preocupação, quer o bem. 27. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. O verso 27 fala sobre prioridades, fala a respeito de planejamento, fala que primeiro é necessário cuidar da obra. Provérbios 24 fala sobre construção, sobre edificação. Então constrói a sua obra primeiro e então edifica a tua casa. É necessário se construir as coisas, os fundamentos, os alicerces, para depois entrar para o próximo passo. 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo.
Por que enganarias com os teus lábios? 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Então, o 28. Não seja testemunha falsa. E o 29. Não seja vingativo. Já falamos sobre essa questão da vingança. Lemos Mateus capítulo 5, ali, versículo 43 ao 48, sobre como tratar os inimigos. Que Jesus ensinou a orar por eles. Agora o verso 30, do 30 até o 34, Provérbios 24 fala sobre a negligência, fala sobre a preguiça, que quem é negligente na sua construção e quem é preguiçoso acaba sendo surpreendido como um homem armado, como um ladrão que vem de repente para levar aquilo que a pessoa tem. Então veja aqui o 30. Eu passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Então aqui no 30 ao 32 ele fala: eu vi como que é a casa do preguiçoso. É cheia de mato e com o muro derrubado. E aprendi, não vou ser preguiçoso. E o verso 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Da mesma forma como um homem armado vem de maneira inesperada para levar o que é do outro, a escassez, a pobreza vem para aquele que é negligente, para aquele que fica no sono, como diz aqui os versículos 33 e 34. Principais ensinamentos bíblicos. A ordem das prioridades, o verso 27. Uma regra de ouro de planejamento e sabedoria prática. Prepara a tua obra de fora e aparelha no campo e depois edifica a tua casa. Antes de assumir a estrutura interna de um lar, prepare a sua estabilidade produtiva, financeira e emocional do lado de fora. E a parábola do campo do preguiçoso, os versos 30 ao 34. Salomão descreve uma cena melancólica. Um campo coberto de urtigas, com espinhos dominando a terra e as suas muralhas de pedra completamente derrubadas. A destruição não veio de um exército inimigo, mas do sono, da negligência e da acomodação espiritual. Um pouco de sono, um pouco de tosquenejar, e virá a tua pobreza como um viajante. Os versos 33 e 34. Aplicação para o mundo atual. Muitos casais vivem hoje na ruína silenciosa da negligência. Eles não brigam feio, não se agridem, mas simplesmente deixaram de cultivar o amor. Pararam de conversar, pararam de orar juntos, pararam de sair para namorar e deixaram os cardos e espinhos da amargura, da rotina exaustiva e do desinteresse mútuo crescerem no jardim do casamento. Quando se dão conta, a muralha de proteção caiu e a miséria emocional invadiu a casa como um ladrão armado, destruindo o relacionamento por pura preguiça de cuidar do que é sagrado. Aplicações para a vida sentimental. Para os solteiros. Aparelhe o campo primeiro, verso 27. Antes de sonhar em casar e morar sob o mesmo teto, trabalhe na sua estrutura prática. Estude, organize suas finanças, cure o seu caráter e amadureça emocionalmente. Não queira construir a casa sem ter o campo preparado. Voltando aqui nessa questão da aplicação para o mundo atual, que fala a respeito de casais que vivem uma ruína silenciosa da negligência, eu lembrei aqui de 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ler aqui
alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 7 que falam a respeito do cuidado na vida conjugal. Entrando em 1 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos ler na Bíblia na versão da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Essa versão que nós vamos ler aqui, ela é uma tradução mais atualizada. Então, Paulo, falando para os coríntios, ele explica para eles o seguinte: agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. 2. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então, nós vemos aqui nesses versículos que Paulo fala sobre a importância de manter o relacionamento sexual. Muitos casais, por causa do trabalho, por causa de outras questões, se negam a manter de forma regular a intimidade. Então, a questão de preguiça, negligência com relação ao cuidado da vida conjugal envolve essa questão da intimidade. Voltando aqui para a questão do estudo, então, nós fechamos a aplicação para o mundo atual, que muitos casais vivem hoje na ruína silenciosa da negligência. Aí nós entramos aqui na aplicação para a vida sentimental dos solteiros, que nós já lemos que o solteiro deve aparelhar o campo primeiro, antes de sonhar em casar e morar sob o mesmo teto. Trabalhe na sua estrutura prática, estude, organize suas finanças, cure o seu caráter e amadureça emocionalmente. Não queira construir a casa sem ter o campo preparado. Agora para os noivos. Proteja as muralhas, versos 30 e 31. O respeito e a santidade são as muralhas de pedra do relacionamento de vocês. Se vocês toleram mentiras bobas ou flertes nas redes sociais, vocês estão derrubando as defesas do futuro lar. Vigiem e conservem as muralhas erguidas. Para os casados, arranque os espinhos hoje. Versos 30 ao 34. Não permita que a rotina roube o cuidado mútuo. Se vocês passam os fins de semana grudados no celular, sem conversar e sem intimidade, o mato está crescendo no casamento de vocês. Sacuda a preguiça espiritual. Volte a investir tempo, carinho e oração na pessoa que Deus te deu. E intimidade também. Como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 5, a concordância em deixar a intimidade para um tempo de oração pode ser aplicada. Então, havendo concordância de um tempo para buscarem a Deus, para fortalecerem o espiritual. Mas fortaleçam também a intimidade, isso é muito importante. Muitos casais acabam caindo no adultério e começam a prestar atenção nos flertes com colegas de trabalho, colegas de faculdade, pessoas que de repente conhecem-se num supermercado, num centro comercial, numa praça. E Provérbios 5 fala muito sobre tomar cuidado com a pessoa estranha, a pessoa estrangeira, a pessoa que aparece de repente no meio do caminho, por falta da intimidade. Conclusão:
3 pilares de sabedoria de Provérbios 24. Número 1. A sabedoria é a fundação, não a aparência. De nada vale uma estrutura externa bonita se as câmaras interiores da alma estiverem vazias de valores eternos. Construa seu amor sobre a rocha, que é a palavra de Deus. 2. Cair não é o fim para quem anda com Deus. A diferença entre o justo e o ímpio é a capacidade de se levantar pela graça divina. Se o seu relacionamento sofreu uma queda, recomece sob o direcionamento do Senhor. E 3. O amor exige cultivo diário. O casamento não morre por falta de amor, mas por excesso de negligência. Se você não tirar os espinhos e não proteger as muralhas, a pobreza emocional vai invadir o seu lar. Mensagem principal. A mensagem mais urgente de Provérbios 24 para a sua vida sentimental hoje é: pare de esperar que o seu relacionamento dê certo por milagre. Se você não está disposto a carregar o peso de cada tijolo diário de obediência, muitos querem colher a estabilidade de uma linda casa edificada, mas passam o dia deitados no campo do preguiçoso, esperando que as feridas se curem sozinhas e que o respeito floresça sem nenhum esforço. Deus te deu as ferramentas da sabedoria, da inteligência e do conhecimento para erguer um lar abençoado. Não permita que a negligência derrube as suas defesas. Assuma a responsabilidade de ser o edificador do seu futuro sentimental na vontade de Deus. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a pedra angular. Pedra angular é aquela pedra fundamental que dá a sustentação de um edifício. E Jesus Cristo é a pedra angular e o nosso perfeito construtor. Nós tantas vezes tentamos levantar a nossa casa sentimental na areia movediça, do orgulho, colhendo ruínas e corações quebrados. Na cruz do Calvário, ele foi moído para assentar a única base indestrutível de salvação e restauração. Hoje, ele bate à porta da sua vida e diz: com sabedoria se edifica a casa, e ele quer reconstruir a sua história, levantar as suas muralhas caídas e blindar a sua família sob a sua graça. Se você quer hoje entregar o controle da sua edificação, da sua construção a ele, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração, você que ainda não entregou a sua vida para Deus, para Jesus, pode confessar, pode dizer: eu quero Jesus, eu quero ter a minha vida, o meu relacionamento com Deus, eu quero construir a minha vida, a minha casa espiritual com Deus. Então, se você quer isso, agora você pode fazer essa oração de confissão, confessando que quer Jesus, confessando os seus pecados, e ele vai dar a você o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai guiar você até o céu. Ele vai ajudar você nessa caminhada e vai ajudar você até o fim da sua vida, até você chegar lá no céu. E ele também vai escrever o seu nome no livro da vida. O que é o livro da vida? É o registro de nascimento daqueles que aceitam a Jesus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. Então, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, procure uma igreja onde você possa conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Como você viu no estudo de hoje, quando você medita na palavra, na Bíblia, você toma conhecimento a respeito de ensinamentos que são de Deus, que colaboram, que contribuem, que influenciam para que você consiga receber o bem. Agora, você que quer construir
a sua família. Faça essa oração comigo. Essa oração aqui, que está aqui na tela, é a oração de construção da família. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter tentado construir a minha vida sentimental com os tijolos do orgulho e da minha própria força. Toma o teu lugar de destaque como a pedra angular do meu coração, reconstrói o que está em ruínas e cura o meu passado. Edifica a minha família sob a tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Não desista. Se de repente aconteceu alguma coisa no seu casamento, no seu noivado, de repente tem alguma coisa que você pode realinhar, pode corrigir, pode acertar, pode construir mais fundamentos, vá se colocando tijolo por tijolo nessa construção com a ajuda, com o apoio de Deus, seguindo os seus ensinamentos, a sua palavra. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um card para que você acesse todos os vídeos dessa série de Provérbios e Vida Sentimental. Você pode rever, ouvir os capítulos que você não viu e colher ensinamentos para a sua vida sentimental. No canto superior esquerdo, eu vou deixar um card para a série Provérbios e Trabalho, que nós gravamos no mês de maio, que trata a respeito de carreira, negócios, profissão, transição de carreira. Para você que de repente quer ouvir, está pensando a respeito desse assunto, você vai encontrar ali a série de Provérbios com todos os 31 capítulos lidos nessa perspectiva. Deus abençoe a sua vida, permaneça sempre com Jesus e não desista do seu casamento. Invista no seu relacionamento conjugal, na construção diária da sua casa, da sua família, dos seus filhos, porque Deus ama a família. Ele ama a sua família. Ele ama a sua vida. Creia e tenha certeza disso. Amém.